Meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É muito bom nós estarmos reunidos aqui para celebrar Jesus, celebrar aquele que vive. E mesmo em meio a situações difíceis da nossa vida, mesmo em meio a momentos complicados, a gente pode encontrar esperança. A nossa vida, ela é cheia de momentos complicados, como a vida de José, que nós temos visto aqui nessa série. Como a vida de Luiz Amperini, que é um outro personagem da história que nós estamos vendo aqui nesses dias. Mas em toda a nossa vida nós podemos ter uma certeza da presença de Deus conosco. Nós podemos saber que Deus está conosco para nos guiar. E é por isso que eu quero te convidar a louvar esse Deus nesse momento, a exaltar. Mesmo que talvez o seu coração esteja sangrando, mesmo que você esteja chorando, louve a Deus. Independente das situações, louve a Ele nesse momento. Vamos erguer a nossa voz e louvor a Ele. Se estou cansado, a minha força vem de Deus. Se estou caído, Ele me levanta. Se tudo está tão longe, eu olho só para Ti. Sei que estás comigo, vivo para servir. Tua presença me faz caminhar. Jesus, te sinto aqui. Eu vivo pela fé, tenho o que preciso, nada vai me separar de Ti. Sei que és poderoso para fazer infinitamente mais em minha vida. Sei que és poderoso para fazer infinitamente mais. Sei que és poderoso para fazer infinitamente mais em minha vida. Sei que és poderoso para fazer infinitamente mais. Se estou cansado, a minha força vem de Deus. Se estou caído, Ele me levanta. Se tudo está tão longe, eu olho só para Ti. Sei que estás comigo, vivo pra servir. Tua presença me faz caminhar. Jesus, te sinto aqui. Vivo pela fé, tenho o que preciso, não vai me separar de Ti. Sei que és poderoso para fazer infinitamente mais em minha vida. Sei que és poderoso para fazer infinitamente mais. Sei que és poderoso para fazer infinitamente mais em minha vida. Sei que és poderoso para fazer infinitamente mais. Obrigado, Senhor, porque nós podemos louvar o Teu nome. É um privilégio para nós poder exaltar o Senhor, o Deus Criador de todas as coisas, o Deus que criou tudo que existe, e não só criou, mas criou e sustenta com as suas mãos. Nós estamos aqui porque estamos sendo sustentados por Ti, e é por isso que podemos cantar, e é por isso que podemos louvar, porque não estamos sós, não estamos deixados aos nossos problemas e às dificuldades. Não, o Senhor está conosco, e por isso queremos engrandecer o Teu santo nome. Por isso cantamos com a nossa voz, com todo o ar dos nossos pulmões, porque o Senhor é digno do nosso louvor e adoração. Nesse momento clamamos, fale o nosso coração através da Sua palavra. Use o Teu servo, Senhor, para trazer a palavra, essa palavra que venha como uma semente em terra fofa, para que ela germine e dê fruto. Sim, Senhor, transforme as nossas vidas pela Sua palavra. Estamos abertos, com as nossas mentes e corações abertos, para que o Senhor faça a Sua obra em nossas vidas. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Vamos ouvir a palavra do Senhor.
However dark the night, however dim our hopes. Inbound 4 o'clock low. The light will always follow darkness. Keep going the way you're going, you end up as a bum on the street. You train. You fight harder than those other guys, and you win. If you could take it, you can make it. You can do this, Lou. You just gotta believe you can. Pop does. Ma does. I do. Louis, a moment of pain is worth a lifetime of glory. We're gonna die out here. We're not dying! I got good news and bad news. Who is the Olympic athlete? Don't look at me. Hello, mother, father. This is your Louis talking. I am now interned in a Tokyo prisoner of war camp. I can't say this. What it says about America, it's not true. This man must be taught respect. Each prisoner will teach him this lesson. I used to think that I could do anything, that I was better than I am. Who says you're not? If you get me through this, I swear I'll dedicate my whole life to you. If I can take it, I can make it. Stay down. If he drops it, shoot him. Come on. Olá, que bom ter você aqui conosco. Quero agradecer ao pastor Emanuel, ao Júnior por esse momento e nós continuamos por aqui. Nós, no final de semana passado, demos início a uma série cujo tema é Debaixo do Constante Amor de Deus. Neste exato momento da história, na sua vida, é o que nós queremos reforçar. Que Deus em todo momento está agindo e agindo para demonstrar e ficar claro a sua compaixão, o seu amor, e nós estamos debaixo deste amor. E você tem experimentado, mesmo quando você não percebe, o amor de Deus. Nós também estamos observando um filme chamado Invencível, cuja história de um homem chamado Louis Zamperini. E estamos fazendo um paralelo com a vida de José e queremos também nos colocar no meio desses dois, para entender como Deus agiu na vida de Louis Zamperini, agiu na vida de José e também tem agido ou pode agir nas nossas vidas. Se você ainda não sabe um pouco deste filme, eu gostaria que você assistisse o filme Invencível. Mas Louis Zamperini é filho de imigrantes, um adolescente muito envolvido com contravenções, coisas erradas, e ele sempre assim metido em confusão. E a polícia sempre atrás dele. E de repente, para dar um jeito nessa história, nessa situação, o seu irmão decide inscrever ele, porque ele corria muito. Ao fugir da polícia, isso ficava muito claro. E seu irmão, então, resolveu inscrever ele no atletismo da escola. E logo o Louis Zamperini se destacou a tal ponto dele ser o recordista entre as escolas, né, dos 1.500 metros ou de uma milha, com 4 minutos e 21 segundos. Depois Louis Zamperini, então, ele vai para a Olimpíadas de Berlim. Ele sabia que lá ele não teria grande chance, mas ele lá ainda conseguiu brilhar e fazer com que as pessoas já começassem a observar ele. E aí ele tem um sonho. O sonho dele é chegar na Olimpíadas de Tóquio, preparado, pronto para ser o campeão desses 1.500 metros ou uma milha. E cada vez mais melhorar o seu tempo.
Esse era o sonho. Só que de repente a Segunda Guerra começou a acontecer e Luiz Zamperini se vê nessa situação. É transferido de Tóquio então para a Finlândia e de repente também lá a guerra chegou. Fato é que o sonho de Luiz Zamperini estava às portas e de repente a guerra frustra todo o seu sonho. E Luiz Zamperini então alista-se, né, no exército americano, nas forças aéreas americanas, e numa missão de resgate o seu avião cai no Oceano Pacífico. E Luiz Zamperini se vê diante dessa adversidade. E não só Zamperini, mas 2 amigos dele sobreviveram e passaram 47 dias no mar. 47 dias e naquele momento ele começou então a desejar que fosse resgatado. E de repente aproxima-se um navio e ele vai ser resgatado, só que o resgate é do inimigo. O inimigo chegou, levou eles como prisioneiros. Os japoneses levaram ele para o campo de prisão. Mas veja só, depois que Luiz Zamperini está velho, veja o que ele diz. Depois que ele olha para trás na sua história, porque isso nós temos frisado nessa série de mensagens. As coisas agora podem não fazer sentido, mas um dia você vai perceber que tudo que está acontecendo aqui está debaixo da administração de Deus, para o seu bem. Você vai olhar para trás, aquilo que era considerado frustração, aquilo que era considerado coisas ruins acontecendo na sua vida neste exato momento, no futuro você vai olhar para trás e ver o quanto Deus te amou, o quanto Deus foi bom. E ele disse assim: passei a vida aprendendo com as minhas experiências, positivas e negativas. É preciso acreditar que, não importa o que lhe aconteça, todas as coisas funcionam juntas para o bem. Luiz Zamperini, já numa idade avançada, ele dá esse testemunho, dizendo que tudo que aconteceu com ele, juntas, essas coisas cooperaram para o bem dele. Ele, quando criança, sabia que se ele não começasse a correr, ele pararia na prisão. Ele seria preso e talvez seria essa a história. Mas fato é que tudo mudou. E foi impressionante, inacreditável essa mudança. De um contraventor para um corredor recordista. Veja como o esporte é importante na vida dos seres humanos. Ele pode levar o ser humano a um rumo diferente, uma guinada diferente na sua vida. E ele continua testemunhando. Aprendi isso no esporte. Veja o que ele aprendeu no esporte. Você não desiste no esporte. Você luta até o fim. E isso foi extremamente importante para ele na guerra, foi extremamente importante para ele no campo de concentração, porque ele sabia que a luta dele no campo de concentração era pela vida. E ele não poderia desistir, a determinação deveria chegar e ali ficar, porque tudo isso dependia da vida dele. Desistir, se entregar neste momento é o que não deve acontecer. Você deve perseverar, você deve continuar, não ceda. Por mais estranho que possa ser para você o que está acontecendo com você neste exato momento, eu quero que você persevere. Você está debaixo do constante amor de Deus. Na mensagem passada, nós aprendemos o seguinte: diante das frustrações, 3 coisas nós aprendemos. Um referencial: existe propósito para a sua vida. Você precisa crer nisso. Você não está aqui à toa. Deus tem propósito para a sua vida. Uma constatação: o caminho de Deus não é linear. Nessa história de Luiz Zamperini, como na história de José, teve momentos de dúvida, momentos de dor, momentos de tristeza, mas eles entenderam, ao olhar para trás, o quanto Deus era bondoso com eles. E uma verdade: a presença de Deus é constante na nossa caminhada. Isso nós aprendemos diante das frustrações. Hoje nós vamos falar diante das adversidades. Com certeza, Luiz Zamperini era um jovem sonhador. Um jovem que estava sonhando porque ele viu que ele tinha condições de ser recordista, mas a Segunda Guerra Mundial frustrou seus planos. A queda do avião no Pacífico
levou ele a ficar 40 dias, ou mais, melhor dizendo, depois de 47 dias num bote, ele é resgatado e levado como prisioneiro para a Ilha da Morte. Esse era o nome do campo de concentração dele. Veja o que ele diz. Aqueles 43 dias em Coagelim, foram os mais difíceis de minha vida. Tudo era ruim. A comida era tirada na sujeira. Um buraco no chão de minha cela servia como latrina. E minha cabeça ficava perto daquele buraco a noite toda. Havia piolhos, pulgas, insetos por todos os lados. Eu rezava para voltar no tempo, para ficar à deriva no mar. Olha que interessante. Quando o avião dele caiu no mar, ele então começou a orar por resgate. Mas quando ele foi resgatado, ele começou a orar para voltar para o mar. Porque aquele resgate só piorou a situação dele. Veja como as adversidades mudam a nossa perspectiva de Deus e da oração. Quando as coisas afunilam, quando as coisas apertam, quando as adversidades estão diante de nós começamos a ser oprimidos por ela e não vemos saída. O que nos resta é buscar a Deus em oração. E lá ele faz uma promessa, ele diz: Senhor, se o Senhor me livrar dessa, eu entregarei a minha vida. Por que ele faz isso? Porque quando ele estava com os amigos dele, estavam se preparando ali no exército, nas forças aéreas, ele duvidava muito da oração, ele zombava, ele tinha um ar de zombador com relação à oração. Mas quando a adversidade chegou, a oração dele foi uma oração sincera, uma oração verdadeira. Luiz Zamperini, um sonhador. José também um sonhador. Alguém que tinha sonhos, que Deus tinha colocado no coração dele. Mas o que ele se viu? Vendido como escravo. É essa a história de José. José se tornou uma pessoa sem direito. De uma pessoa sonhadora, agora uma pessoa sem direito. Escrava, que tem que fazer tudo aquilo que o outro mandar, sem ter nenhum direito, sem poder falar nada. Se tornou vítima de múltiplas traições. Os ciúmes, o ódio, o desdém dos irmãos fizeram tudo isso com ele. Veja como que situações difíceis na nossa vida podem ser imprimidas por aqueles que deveriam proteger, e não por aqueles que de fora. E no caso de José, foi dentro da própria família dele que levou ele a se tornar escravo e tudo mais. E logo depois nós saberemos o desfecho. Então hoje nós vamos falar diante das adversidades, e diante da adversidade, entendendo, e você precisa reafirmar isso no seu coração, que mesmo diante das adversidades, isso não muda. Você está debaixo do governo de Deus, debaixo desse constante amor de Deus. Gênesis 39, versículo 1, diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, o comprou dos ismaelitas, que tinha levado para lá. Alvo do ciúme dos irmãos, do ódio dos irmãos, vendido como escravo, foi para lá que ele foi. Mas veja só, nós falamos no versículo 2 o seguinte: o Senhor estava com José. No final da última mensagem nós afirmamos isso. De modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Na última mensagem nós falamos que isso era uma verdade. A presença do Senhor é constante sobre nós. Hoje nós queremos começar aqui dizendo que isso também é um diferencial. A presença de Deus é um fator diferencial em toda a nossa história. Mesmo não percebendo, ela é real e determinante. Eu que o diga. Você na sua história, Zamperini na dele, José na dele, todos nós podemos afirmar isso. Isso, a presença de Deus é um fator diferencial. Em toda a história de José, em toda a minha e a sua história, nós precisamos ter isso com certeza, mesmo não percebendo, ela é real e determinante. Na caminhada, nós precisamos perceber o seguinte: Deus não prometeu que não enfrentaríamos dificuldades ou adversidades. O que Deus prometeu é que nunca vai nos abandonar. Isso é uma promessa dele e ele é responsável por garantir isso. Veja só, ele é Deus soberano,
amoroso, justo e poderoso. Ele é capaz de fazer com que essa promessa dele, com que a palavra dele não volte em vão, não seja vã para você. Se ele prometeu, então confie nisso, né? Ele disse isso a Josué. Veja o que ele disse em Josué, capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa é a promessa de Deus. Ele estará comigo, com você, por onde nós andarmos. Que coisa mais boa. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que a presença de Deus é um fator diferencial. Dando sequência aqui, versículos 3, do capítulo 39 ao versículo 6. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde o que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa dos egípcios por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. O que nós aprendemos com esse texto? Entre a bênção e a responsabilidade, existe a intersecção da superação. Vamos lá. Olha que interessante o que o versículo 3 diz, e o restante dos versículos também atestam isso. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, e o que José fazia, tudo que ele fazia, onde ele encostava a mão, aquilo prosperava. Aquilo era claro. Veja só então, o texto mostra que as bênçãos de Deus estavam sobre a vida de José. Mas precisamos estar atentos ao que o autor está dizendo. As bênçãos de Deus estavam sobre a vida de José, só que precisamos estar atentos a isso. Olha o que diz o versículo 3. A bênção de Deus estava sobre tudo o que José fazia. É bênção, mas tem a minha responsabilidade, e no meio disso eu preciso superação. Eu preciso de superação. Na vida nós temos sido assim. As bênçãos de Deus é sinônimo da sua presença. Mas nós somos responsáveis por usar os dons e talentos que Deus nos deu para abençoar não só a nossa vida, como a vida daqueles que estão ao nosso redor, com excelência, com dedicação. Eu e você precisamos estar atento a isso. Porque é óbvio que há pessoas que caminham dessa forma. Não, eu estou orando e Deus é responsável e Ele vai fazer. E a pessoa está desempregada, não sai para procurar serviço. O outro extremo ela diz que crê que Deus está agindo, mas faz tudo conforme ela quer. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de que as bênçãos de Deus estão sobre nossa vida, naquilo que nós estamos dispostos a fazer segundo os dons e talentos que Deus já nos concedeu. E precisamos agir e perseverar diante disso. Então fique claro, a presença de Deus, presença e bênção de Deus na vida do ser humano e a dedicação e a excelência do ser humano se encontra aqui. E quando você olha para José, ele é o cara que não importa qual é a tarefa, não importa aquilo que está diante dele. O que foi confiado nas suas mãos, ele faz conforme a sua força. Ele faz conforme o que Deus o capacitou para fazer. Esse é José. E esse também foi Luiz Amperini. Quando eles caíram no mar, Luiz Amperini foi aquele que começou a orquestrar para que aquelas pessoas que estavam com ele não se sucumbissem diante de tudo que eles estavam vivendo ali. Foi ele quem planejou a forma de sobrevivência. Foi ele, então, quem criou maneiras para que eles conseguissem alimentos.
ali. Claro que era gaivotas que se aproximavam, fígado de tubarão e por aí vai. Mas ele criou todas as estratégias. Veja como Deus estava usando ele e abençoando ele para que eles pudessem ter alimento ali. É ele quem consegue a sanidade mental. Porque depois de um tempo, nas circunstâncias que eles estavam, eles começam a falhar. A sanidade mental começa a falhar. E aí, o que ele fazia? Ele começava a fazer perguntas para eles. Ele começava a fazer eles lembrar da família deles. E ele começava a puxar assunto com eles para que eles não se perdessem naquele exato momento. Então veja que as habilidades que Deus nos deu tem que ser executada, exercitada com excelência, com dedicação, porque Deus vai abençoar tudo aquilo que nós estamos fazendo. Neste exato momento, então, lembra que entre as bênçãos e a responsabilidade existe a intersecção da superação. E você precisa seguir nisso. Seguindo aqui dentro da história de José, fazendo esses paralelos com a história do Luiz Amperini e a minha e a sua. Do versículo 6 ao versículo 10 do capítulo 39, nós lemos o seguinte: assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. E, depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou-o: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Lealdade e fidelidade, quando o nosso caráter é provado. Em tempos de adversidades, em tempos de pressão, aumenta a pressão, melhor dizendo, e a temperatura sobe. E é neste exato momento que nós devemos nos policiar. Porque as fendas do nosso coração, as fendas do nosso caráter, podem se delatar neste exato momento e nós podemos ceder. Neste exato momento há uma grande pressão sobre a raça humana. Há uma grande pressão para que possamos começar a fazer coisas que não agradam a Deus. E neste exato momento, a nossa lealdade e fidelidade está sendo checada. E muitas pessoas estão cedendo. Muitas pessoas, por causa da pandemia, por causa da pressão, as fendas apareceram e elas já não se importam mais. Começaram então a andar em caminhos difíceis. Há muita gente, e é muito comum nesse exato momento, mas lembre-se, propostas indecentes surgirão neste momento. Negócios sujos surgirão neste momento. E muitas das vezes a sua esposa não vai ver, o seu esposo não vai ver, o seu pai não vai ver, os seus amigos não vai ver. E isso dá uma impressão para nós que nós estamos seguros. Mas eu quero afirmar para você que mesmo quando seus pais não estão vendo, mesmo se o seu cônjuge não está vendo, Deus está vendo. Deus está de olho. Deus está de olho em você. Então, é neste exato momento que fica claro. Olha só o versículo 10. José, ele evitava ficar perto dessa mulher. Ele, no versículo 9, versículo 8 e 9, ele diz assim, que ele não pode fazer aquilo, como que ele vai fazer aquilo contra o seu Senhor e pecar contra Deus. Então veja só, ele é leal ao seu Senhor e fiel a Deus. Os versículos 8 e 9 deixa isso bem claro para nós. Olha, vou repetir de novo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu Senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa. Olha a lealdade. E tudo o que tem deixou o meu cuidado. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele.
Como poderia eu, José falando, como eu poderia, então cometer algo tão perverso contra o meu Senhor, lealdade, e pecar contra Deus? Olha que interessante, é muito claro isso para José. A lealdade às pessoas, porque você precisa ser leal à sua esposa, você precisa ser leal ao seu esposo, você precisa ser leal aos seus filhos, os filhos precisam ser leal, nós precisamos ser leal no trabalho. Neste exato momento de pressão, pode ser que você receba alguns convites que você vai jogar o seu caráter na lama. Luiz Amperini também recebeu. Ele recebeu uma proposta de sair do campo de concentração, ir para um hotel e ficar todos os dias ali comendo do bom e do melhor, se ele lesse algo mentiroso, porque os japoneses queriam enviar para os Estados Unidos para desestabilizar o governo, aquilo que ele leria, e ele negou. E ele voltou para o campo de concentração e lá sofreu o dobro. Mas ele preferiu ser leal e fiel a Deus, e continuar fiel. Diante das adversidades, nós devemos lembrar que Deus está de olho em nós. Deus sabe tudo que nós estamos fazendo, mesmo quando as pessoas não sabem, não estão vendo. Seguindo aqui, versículos de 6 a 10, de 11 a 20, fala o seguinte para nós. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhe disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou o seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse em casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você trouxe aproximou de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, quando o seu senhor ouviu o que sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. Injustiça. José sofre uma injustiça. Mas a injustiça ela é poderosa, ela é uma poderosa arma para sabotar a nossa confiança em Deus e no seu caráter. Pode ser que neste exato momento você tenha sofrido algumas injustiças que pode jogar lama nos nossos olhos e trazer dúvida para o nosso coração a respeito do amor de Deus e da ação de Deus. Você pode ser que neste exato momento da história você se sinta injustiçado. Mas é terrível quando você procura fazer tudo certo. Tudo certo. E principalmente, tudo aquilo que agrada a Deus. E de repente você se torna alvo das injustiças. Esse é o caso de José. Alguém que estava fazendo tudo corretamente, com lealdade ao seu Senhor e com fidelidade a Deus. E de repente ele sofre essa imensa injustiça e se encontra diante dessa adversidade, que é ter pessoas tramando contra você, mesmo quando você está vivendo os princípios e valores de Deus, colocando em prática os princípios e valores de Deus. O inimigo se levanta, a pessoa se levanta para causar injúria, injustiça para com você. E é uma poderosa arma que sabota mesmo, que lança dúvida nos nossos corações. Eu quero que você pense da seguinte forma. O que aconteceu com José, como eu pedi a você, vamos seguir a história como se a gente não soubesse do final. Mas a gente precisa ter no nosso coração a seguinte frase, palavra,
a história ainda não acabou. Se neste exato momento, por amor a Deus e a sua palavra, você sofre injustiça, por tentar fazer o certo, você está sofrendo perseguição no seu trabalho, onde quer que você esteja, lembre-se, a história ainda não acabou. Um dia, você vai olhar para trás, como disse Soren Kierkegaard, e dizer assim, a vida só pode ser compreendida olhando para trás. E aí você vai compreender que neste exato momento, mesmo sofrendo injustiça, você estava debaixo do amor de Deus e que aquele momento que parecia ser o fim de tudo, não era o fim. A história ainda não tinha acabado. Mas aí, seguindo e vivendo a vida, olhando para frente. E você vai perceber o quanto o amor de Deus está sobre sua vida. Veja só os versículos 21 a 23. José então sofre essa injustiça, é preso, e quando ele chega lá na prisão, veja o que acontece. Os versículos 21 a 23 revela aquilo que parecia ser extremamente danoso. Veja como Deus estava com ele, a mão de Deus estava sobre ele, a soberania de Deus estava sobre ele, o amor de Deus estava sobre ele, em tudo aquilo que ele faria, ou que ele estava fazendo. Diz assim o versículos 21 a 23. Mas o Senhor estava com ele, e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Capítulo 39 de Gênesis, versículo 22. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Quando a gente olha a história de José e vê ele sendo injustiçado na casa de Potifar, nós nos esquecemos de que Deus está com ele, mesmo diante das injustiças, que Deus vai caminhar com ele na história. E quando ele chega na prisão, Deus também é com ele e faz prosperar tudo aquilo que ele coloca às mãos. E fato é assim. Hoje, muitas coisas que acontecem na sua vida, que aconteceu na sua vida, no passado, hoje você olha para trás e percebe como Deus estava no processo. Como Deus estava operando de forma maravilhosa. Como disse Luiz Amperini no final da sua vida. Eu estava aprendendo com tudo que estava acontecendo na minha vida, tanto de bom quanto de ruim. E entendi que juntas essas coisas só contribuía para o meu bem, só cooperava para o meu bem, só estava descrevendo uma bela história, escrevendo uma bela história, um best-seller da nossa história. A injustiça vai tentar tirar isso, essa certeza, essa convicção, e minar essa segurança que nós temos em Deus e nos seus caminhos. Mas precisamos entender que a história não acabou, não acaba quando as pessoas ou quando sofremos as injustiças, quer seja das pessoas, quer seja do momento. Lembre-se, Deus sempre estará conosco. Neste exato momento, quero convidar você para um momento de reflexão em tudo que temos conversado. E nós vamos louvar esse Deus, porque esse é um Deus presente em nossa vida, a presença dele é determinante, é um Deus que caminha conosco na nossa história nos momentos mais difíceis dos quais atravessamos. Vamos lá? Vamos louvar e adorar esse Deus? Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar sem
eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, pois teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque sei que me amas, teu amor não falha. Quero agradecer este momento conduzido pelo Júnior de adoração. Ele foi um instrumento de Deus nas nossas vidas. Espero que Deus tenha falado no seu coração, que você possa ter refletido. E quero deixar aqui para que você continue refletindo e praticando e coloque em prática durante a semana. A presença de Deus, ela é importante e determinante. Não se esqueça disso. Ela é determinante para mim e para você. É o diferencial. A bênção de Deus, Deus está sempre disposto a abençoar aquilo que Ele confiou em nossas mãos para que eu e você possamos realizar com alegria, com prazer, com dedicação. Que Deus confiou nas suas mãos, que hoje você imagina que é responsabilidade de outro ou deixou de realizar. Pense nisso. Pense na lealdade e fidelidade. Leal às pessoas que te amam, que estão junto com você, que Deus usa para te servir. E fiel a esse Deus enquanto é leal às pessoas. E lembre-se, em justiça, todos nós, quando queremos fazer com que a vontade de Deus prevaleça, sofreremos no mundo caído, no mundo sem Deus. Mas a história não acabou. Os que esperam no Senhor sempre vão terminar em paz. Porque quem garante e quem coloca o ponto final da nossa história é o nosso Deus. Amém? Vamos orar então neste momento, encerrando este momento de reflexão da palavra. Senhor, eu quero te agradecer, ó Deus, por tudo que temos conversado a respeito da história de José, também do teu servo que já partiu, Luiz Amperini, e no meio dessas duas histórias, a nossa história. Nos ensina a perceber as fendas no nosso caráter, as fraquezas das nossas vidas, que possamos nos fortalecer no teu querer e na tua vontade. Obrigado por tudo que conversamos aqui e que o
o Senhor possa abençoar todos aqueles que vão ouvir e refletir acerca do que aqui conversamos. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor abençoe essas pessoas. Que o Senhor fale profundamente no coração delas. E que a graça do nosso bom Deus, o amor do Pai, as doces consolações do Teu Filho esteja sobre nossas vidas hoje e sempre. Amém. Que você possa ter uma boa semana na presença do Senhor. Coloque em prática tudo aquilo que conversamos aqui. Amém? Deus abençoe.